Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, como está sendo a sua semana? Já estamos no meio da semana e hoje, 1 Samuel, capítulo de número 5. Estamos avançando aí no livro. Hoje é um capítulo pequenininho e muito objetivo, a mensagem que eu quero trazer para você. Só lembrar que o nosso grupo, o nosso propósito consiste em ler a Bíblia, um capítulo por dia. Então leia, medite, vamos juntos. Também consiste em orar todos os dias. Ore e busque ao Senhor. Nós estamos também orando por você todos os dias. Ou será o pastor Luciano, ou eu, pela madrugada ou início da manhã, estaremos aí orando por você. E também, meu querido irmão, tente mudar. Vá ouvindo os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos, eles não são difíceis, apesar da Bíblia ser um livro extenso. Você vai perceber ao longo da caminhada que os princípios bíblicos têm a ver com o amor ao próximo. E a demonstração de amor a Deus consiste no amor ao próximo. Quem ama ao próximo, ama a Deus, mas quem não é capaz de amar o seu próximo, respeitar o seu próximo, com certeza não conhece a Deus. Basicamente é isso, meu querido irmão. Vamos juntos. Agora no capítulo 5, nós vemos aqui que a arca de Deus, que era aquele símbolo da presença do Todo-Poderoso, chegou até o povo como um troféu. Os filisteus levaram a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, tiraram de Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda. Nós utilizamos essa expressão para dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, para Asdod. Asdod era uma cidade importante dos filisteus. Lá estava o templo do principal deus dos filisteus, que era Dagon. E eles colocaram a arca diante de Dagon, da imagem de Dagon, para dizer o seguinte: o nosso Deus prevaleceu sobre o Deus dos hebreus. E nós vamos ver o que vai acontecer. No outro dia eles celebraram, cantaram, fizeram festas. No outro dia, pela madrugada, a imagem de Dagon estava caído, prostrado diante da arca. No segundo dia, novamente pela madrugada, Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dela estava inteiro. Então preste atenção, a cabeça e as mãos cortadas diante da arca. O Senhor Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Dagon nunca ganhou do Deus verdadeiro, porque Dagon nunca existiu. O único Deus que existe é aquele que manifesta a sua presença e se revela a nós por meio das obras da sua criação e também por meio da sua revelação especial, que nós acreditamos ser a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, aqui é uma prova do Deus vivo e verdadeiro. E com esse Deus nós não devemos brincar. Os filisteus levaram a arca, acreditando que ela poderia ser ali um objeto de ostentação. Era comum, em uma guerra, levar despojos para o tesouro daquela região. Era comum, por exemplo, o povo hebreu, depois de vencer, acrescentar aquilo que eles recebiam como despojos ao tesouro do Senhor, para que não faltasse mantimento, para que não faltasse ali riquezas também na casa do Senhor. No entanto, os filisteus acharam que a arca era simplesmente um objeto de ostentação, mas ela representava a presença do Deus Todo-Poderoso. E quando eles levam para ali, aconteceu que a arca, a presença de Deus, no meio de um povo ímpio, trouxe muito tormento. Trouxe, inclusive, tumores. A mão do Senhor castigou os homens de Asdod. Então eles disseram: olha, essa arca não pode ficar até nós. A mão do Senhor é dura sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então eles não suportaram a presença de Deus ali através da arca. Reuniram mensageiros e mandaram para Gate. Quando chegaram em Gate, a mão do Senhor foi contra Gate. E os que não morreram, Deus os feriu com grandes tumores, nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrón, e nisso a cidade já tinha, os filisteus já haviam tomado conhecimento do que estava acontecendo. Quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram dizendo: olha, vocês estão mandando para cá, para que nós sejamos também destruídos? Devolvam a arca de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo. Porque havia, diz o texto aqui, terror de morte em toda a cidade, porque a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos por tumores, ao ponto de clamarem, e o clamor subiu ao céu. Por que eles não clamaram a Dagon? Porque Dagon não existe. Por que eles não clamaram a outros deuses? Porque eles tinham prova, a partir de agora, a partir desse momento, que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então, meu querido irmão, isso é uma mensagem que deve alegrar o seu coração e ao mesmo tempo fazer você pensar. Nós percebemos aqui que Deus, sem auxílio de mão humana alguma, derrotou os filisteus. Mas por que esse mesmo Deus que derrotou os filisteus sem o auxílio de qualquer ajuda humana, não permitiu que os soldados hebreus, que o exército de Israel vencesse os filisteus, mas permitiu que eles fossem derrotados? Preste atenção que tudo que nós precisamos para vencer, nós já temos, que é a presença de Deus. No entanto, irmãos, se a presença de Deus não for conosco, nós não seremos bem-sucedidos, não seremos vitoriosos. Deus mostrou aqui que a sua presença é suficiente para desbaratar qualquer exército, para amedrontar qualquer inimigo, para causar pavor a qualquer um que ouse. Agora o Senhor, meu querido irmão,
ele anda na frente, ele batalha os bons combates. Quando nós escolhemos bons combates. Tem muita gente que não vai poder dizer igual Paulo quando chegar no fim da vida, porque Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tem tanta gente envolvida com combates que não são bons, combates que não são necessários, que não produzem aquilo que Deus deseja. Tem tanta gente brigando por motivos errados. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, se você estiver no bom combate, cumprindo a sua missão, você pode contar com a presença do Senhor e pode ter certeza, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Qualquer que seja o Dagon, Deus vai humilhá-lo, Deus vai torná-lo inoperante, sem mão e sem cabeça. E se alguém ousar enfrentar o Deus Todo-Poderoso, pode ter certeza, pavores como tumores virão sobre eles. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, para confortar o nosso coração. Então anime-se, caminhe por fé, caminhe com confiança no Senhor, siga o propósito, cumpra a vontade de Deus aqui na terra. Ele é com aqueles que o buscam, com aqueles que o temem e com aqueles que amam a sua presença. Deus te abençoe e até amanhã.